Peguem suas caderninhas de argumentos. Peguem suas cadernetas de apostas que hoje é dia de quem venceria. Salve galera, aqui é o Luffy, seja bem-vindo a mais vídeo dessa trazendo Qin Shi Huang vs Rajun. Quem venceria em Record of Ragnarok número 5 do Shakespeare. E, mano, quanto tempo, né? Quanto tempo eu não trago o Shakespeare aqui no canal? Finalmente vendo mais um Quem Venceria. Dessa vez uma luta que eu, sinceramente, não tava esperando, não sei o que esperar. Porque o que eu lembro do Rajun é muito pouco, tá ligado? Eu não acho que ele tenha tantos feitos assim contra o Buda. Que eu lembro que o Buda, a dificuldade inicial que o Buda teve com o Rajun é exatamente ele não poder ler o futuro do Rajun, né? Alguma coisa assim. Por o Rajun sair por pura maldade e tudo mais. E ainda mais o Buda ainda queria confirmar se o Zero Fuku não tinha realmente mais chance de volta. Aí aconteceu toda aquela parada lá da Volume com o Zero Fuku. E o Buda vence no final. É isso que eu me lembro por alto, assim, da aparição do Rajun. Então, sinceramente, pelo menos pelo início aqui dos nomes da luta, eu tô muito mais inclinado pro Kishuan. Me parece que a vitória é clara pro Kishuan, tá ligado? Mas aí é a visão de alguém que não lê Record of Ragnarok há muito tempo. Então bora ver, né? Vamos ver como vai se desenvolver a luta, como vai acontecer. O Kinshuan com certeza tem muito potencial de conseguir dominar a luta, pelo menos na minha visão. Toda a questão dele poder manipular os pontos de Chi, né? É Chi? Eu não lembro, os pontos de pressão lá. A refletir golpes, atacar de volta. O Kinshuan, ele é um guerreiro completo, tá ligado? Ele é alguém completo. Então, eu acho que pelo menos de início o Kinshuan tá aqui na vantagem pra mim já. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui na descrição. Ok, certo. Então só bora. 5 meses. Quase 5 meses de canal e até agora não tinha um único vídeo com o Kim de tema. 5 meses. Mas finalmente vocês me deram a chance de falar sobre Kim Shin Huang, pois O Shakespeare ele é fanzaço do Kim Shu-han. Tipo, o personagem dele favorito da obra, ou não sei, ele só gosta muito dele mesmo pra querer falar dele. O Kim Shu-han tem muita coisa pra se explorar mesmo, né? É muito legal a dinâmica toda dos poderes da arma volume dele, então é um personagem muito interessante e completo, como eu disse antes. a votação decidida no quadro do quem venceria lá no Discord foi Kim Shin Huang, aquele que vem do fim e traz o começo, contra Rajun, aquele que vem do começo e traz o fim. O início Ok. contra o fim, a criação contra a destruição. Esse é o Caramba, que contraste legal, né? Inclusive, uma coisa que eu gosto muito em Record of Ragnarok é o contraste realmente dos dois personagens que estão lutando, tá ligado? É muito legal. Às vezes nem contraste, né? É só um lado da humanidade e um lado dos deuses, tá ligado? Como Adão representado como pai da humanidade e Zeus, os pais dos deuses, tá ligado? É esse negócio que eu tô falando. Então é muito interessante o que ele tá trazendo aqui pra representar a luta dos dois. Essa filosofia de quem trouxe o começo e quem vai trazer o fim. Muito legal. confronto do quinto vídeo do quem venceria. Gostou desse confronto? Quer ver outros aqui no quadro? As votações são decididas lá no Discord, link na descrição, assim como as outras redes sociais do canal também. Inclusive tem quantos quem venceria? Só deixa eu. Só deixa eu dar uma ideia aqui. Pai, já tá no 11, né? Demorar um pouquinho. Demorar um pouquinho até trazer todos. Mas um dia virá. Um dia eu conseguirei. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, os outros vídeos do Quem Venceria explicam melhor o meu critério entre os stats, mas relaxa que eu tenho certeza que você vai ir pegando os meus critérios pouco a pouco nesse vídeo aqui. Com isso, sem enrolação, vamos direto pro vídeo, começando com o primeiro stat de força. Em matéria de força física plena, o Kim demonstra algumas capacidades bem interessantes. Força física plena, se for força física plena, pelo menos pela estatura do Rajun. Como eu lembro, ele é um ser alto, né? Como eu lembro, ele é um ser bastante grande até. Por questão tanto de massa que ele tem, com certeza, e a maior parte da massa dele é puro músculo, eu acho que Rajun leva em questão de força física mesmo.
Por exemplo, ele foi capaz de quebrar diversas paredes do corredor de Valhalla facilmente, capaz de lançar e machucar o Hades com a sua pura força física, e ainda arremessar Hades pra longe com pura força física também. Apesar disso, Rajun demonstrou mais feitos de força física ao ser capaz de arrancar o seu próprio braço, de destruir consideravelmente a arena do round 3 e principalmente demonstrou ser mais poderoso que Zero Fuku, que conseguiu levantar o cutelo da miséria gigante dele facilmente. Com isso, o ponto de força física vai pro Rajun. Potência de ataque. Aqui analisaremos os golpes mais fortes de cada um dos personagens. As pessoas... Potência de ataque, eu não me lembro muito dos feitos dos dois. O que eu lembro do Qin Shi Huang é que ele mais defletia o ataque, não? Era? Eu acho que era. O do Qin Shi Huang ele defletia mais ataque do que realmente atacava por si só. Eu acho, pelo menos. O Rajun o Rajun eu não lembro de nada. se esquecem, mas o Qin tem golpes extremamente poderosos. E eu não tô falando da sua defesa, pois isso não é um golpe dele. Ele só reflete os golpes do adversário. É, isso aí que eu tava falando. Porém, ele tem a sua forma da lança e a sua forma da alabarda, que ambas causaram mais danos no Hades do que a própria Persephone Iroha do Deus, que é um dos personagens com maior potência de ataque do verso. Porém, por falar em maior potência de ataque do verso, Rajun é um dos personagens que mais se destaca nessa área. Com a sua broca perfuradora de céus, ele foi capaz de superar e ultrapassar uma defesa divina, que era o escudo Ahimsa do Buda, e ainda arrancar o seu olho, um feito que no mínimo deveria ser colocado próximo ao Ikoreos do Hades, que superou a defesa. Verdade, o Rajun ele quebrou a arma divina do Buda, né? Isso é um grande feito, eu acho. Eu não sei se a arma do. É porque eu lembro que a arma do Buda ele é meio que uma roleta, né? Eu acho que é uma roleta, assim. E. Mas ainda assim é uma arma que um deus carrega, então. É muito difícil de quebrar. Quebrar uma arma divina eu acho que é um feito muito grandioso. O seu olho, um feito que no mínimo deveria ser colocado próximo ao Ikoreos do Hades, que superou a defesa divina justamente do Qin. Além disso, Rajun tem outro golpe extremamente poderoso que é a Chama da Glória, que é canonicamente seu golpe mais poderoso. Ele próprio diz que colocou toda a sua força dele no seu Chama da Glória final na luta contra o Buda, e esse golpe foi capaz de quebrar a foice do Buda e posteriormente o seu cajado também. E temos que lembrar que no round 7, o Hermes elogia a Ikoreos do Hades ao dizer que ela perfurou facilmente um tesouro sagrado, ou seja, uma arma divina, como a do Qin Shi Huang. E Rajun também fez coisas semelhantes, o que coloca ele em um nível de potência de ataque bem próximo ao do Hades e, portanto, também superior ao do Qin. Por isso, o ponto de potência de ataque Ok, justo. Capacidade destrutiva. E o ponto de capacidade destrutiva, nesse caso aqui, é basicamente o reflexo do estilo de luta dos dois personagens. Rajun é um berserker que carrega muita força em seus golpes e, portanto, também destrói tudo à sua volta, enquanto o Qin é um artista marcial que tem golpes focalizados em seu adversário e por isso pouquíssimos dele afetam a arena ou o ambiente à sua volta. O máximo que pode considerar é a destruição que ele gera com a sua forma de armadura ou defletir os golpes de seu adversário, mas ainda não é o suficiente para superar a capacidade de destruição do Rajun com os seus golpes, principalmente o Chama da Glória. Eu acho que capacidade destrutiva ele vai falar provavelmente que o Qin perde, né? Mas faz sentido, é porque artes marciais normalmente é mais voltada pra gerar dano a um único alvo, tá ligado? Pessoas que usam mais força bruta assim mesmo, mais o físico assim mesmo, tem tendência mesmo de causar uma quantidade de destruição maior ao seu redor, o que ainda é um desperdício de força, tá ligado? É uma capacidade destrutiva, dá pra ter medo, mas ainda é um desperdício de força, se for pra parar pra pensar, tá ligado? Por isso... Em uso da sua força, o Qin Shi Huang usa os 100% dele, enquanto o Rajun ele só meio que usa o 100% em várias coisas, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Tentando dizer, né? Não sei se deixei claro. Até agora tá uma situação complicada pro Imperador e, portanto, 3-0 pra Rajun, pois o ponto de capacidade destrutiva vai pro Rajun. Velocidade de ataque. Aqui, como eu falo de vez em quando no Quem Venceria do canal, temos dois critérios para definir velocidade de ataque, que é a quantidade de golpes que o personagem lança e a velocidade dos seus golpes em si. No caso do Rajun, apesar de ele não ser um destaque de alto nível quando o assunto é spams de golpes, ele demonstrou alguns que eram capazes de superar e pressionar completamente o Buda, que tinha uma ótima velocidade de reação e também criava diversas pós-imagens. Além disso, com o seu broca perfuradora dos céus, ele foi capaz de aparecer na frente do Buda em questão de instantes. E por mais que o Buda tenha reagido a tempo pro seu golpe, ainda assim ele foi capaz de acertá-lo mesmo que de raspão. Já no caso do Qin, em questão de velocidade de ataque, ele basicamente tem bem poucos feitos, todos eles envolvendo golpes com a forma de alabarda e a forma da lança que vieram logo após o uso da sua forma da besta, que enfraquece o fluxo do adversário. Então a gente não tem muito parâmetro para dar esse ponto aqui pro Qin não.
Por isso, para ampliar ainda mais a vantagem e deixar o confronto mais desesperador ainda, o ponto de velocidade de ataque vai pro Rajun. Rapaz, meu Mano Kim tá complicado, né? Meu Mano Kim aí tá levando uma. Mas é aquilo que eu disse antes, velho. As técnicas do Kim é focada muito mais numa luta com pessoas, tá ligado? O Rajun, ele é mais. É tipo um bodybuilder lutar contra um artista marcial. O artista marcial vai ganhar, mesmo que o bodybuilder tenha mais força física, se por dizer, tenha mais músculos aparentes e tudo mais. Possa até parecer um pouquinho mais rápido. O artista marcial treinado sempre vai vencer. Esse é o ponto todo que eu tô tentando chegar, tá ligado? Velocidade de reação. Velocidade de reação é um ponto bem interessante de análise aqui. No caso do Rajun, apesar de muita gente achar que ele não tem feitos, na realidade ele conseguiu reagir ao ciclo Sansara, que é aquele golpe do Buda com a foice, e ao ciclo Sansara Eterno, que é esse mesmo golpe, só que usando o momento no golpe anterior e vindo mais rápido graças a uma ampliação de velocidade. Eita, calma. Com o boost da foice. Na verdade, ele conseguiu reagir ao ciclo Sansara, que é aquele golpe do Buda com a foice, e ao ciclo Sansara Eterno, que é esse mesmo golpe, só que usando o momento no golpe anterior e vindo mais rápido graças a uma ampliação de velocidade com o boost da foice. E não só isso, além de ele ter reação para defender isso com o seu braço, ele foi também capaz de contra-atacar esse ataque do Buda, acertando ele na barriga. Já no caso do Kim, muitos dos seus feitos de reação se confundem com os seus feitos de esquiva, que envolvem desviar de diversas estocadas com a intenção de matar feitas pelo Hades, além de ser capaz de reagir em instantes com a sua forma de armadura, onde ele é capaz de pegar o fluxo da energia do golpe e redirecioná-la contra o seu oponente e reagir para se defender de um golpe que vem do seu ponto cego, o cornucópia do Hades. Além disso, nos momentos finais do round 7, o Kim também foi capaz de completar sua estratégia complicadíssima de afetar a estrela de Ki da Desmos em questão de instantes, naquele espaço de tempo muito curto do conflito da Ikoreus e a forma de armadura. Por isso, apesar de nenhum dos dois ter grande destaque nesse stat aqui, o ponto de velocidade de reação vai para Kim Shin Huang, que ficou aqui nesse confronto. Velocidade de esquiva. Como falei antes, Rajun tem muito aquele cara de um lutador super tanque que resiste a muitos golpes com a sua alta durabilidade, e apesar disso ser verdade sim, ele ainda é rápido, um né? ou outro feito de esquiva contra o Buda, principalmente esquivando da sua espada Vajra e depois de um outro golpe da espada Nirvana do Buda. Porém, o Kim foi capaz de esquivar 2 vezes de spams mortais do Hades carregado com a pura intenção de matar o Imperador dos Mortos, e uma dessas vezes ele ainda estava vendado, o que dificulta a sua vista, apesar de que ele ainda consegue ver silhuetas com a venda, né, só pra avisar. Além disso, o Kim foi capaz de se esquivar parcialmente da Ikoreus do Hades quando ele perdeu seu confronto com a Goujian Sword, pois a lança de Hades iria cravar em sua cabeça, porém o Kim reagiu e desviou a tempo para ter apenas, né, entre muitas aspas, o seu braço arrancado. Com isso fica evidente que o Kim tem sim mais feitos de esquiva e o ponto de velocidade de esquiva vai velocidade de movimento. Meu Mano Kim tá se erguendo. Rajun e Kim sabem correr, né? O que é um ponto de vantagem pra eles. Mas sinceramente esse stat aqui é super aleatório pra ambos. No caso, nenhum deles chega a dar um blitz com a sua velocidade de movimento e muito menos acompanhar os seus inimigos nisso especificamente. No caso, o Kim até avança contra o Hades algumas vezes durante sua luta, mas a sua velocidade de movimento não é comparável com a do próprio Hades, que tem sim uma ótima velocidade de movimento. No caso do Rajun, como eu falei antes, ele quase deu um blitz no Buda com a sua broca perfuradora de céus cruzando de um ponto ao outro com bastante velocidade. Por isso, apesar de ser pouco, o ponto de velocidade de movimento vai para o Rajun. Durabilidade. Agora entramos em uma sessão importantíssima. Eita. Eu acho que durabilidade o Rajun também leva. Que levou mais golpes? Eu acho que o Rajun levou mais golpes do Buda, né? Eu acho, não tenho certeza. Não lembro do Kim Shi-Huang ter recebido tantos golpes assim do Hades, além dos finais, né? Onde ele realmente acabou perdendo o braço e tudo mais. Aqui pro nosso confronto a durabilidade, que aliado com a resistência que abordaremos depois, fará muito do nosso confronto aqui. Quando a questão é durabilidade, ou seja, tancar golpes e não sofrer danos, ou sofrer o mínimo de dano possível, Kim tem sim bastante vantagem, principalmente... Pera, nesse sentido, eu achei que era realmente tancar o golpe assim de peito mesmo, tá ligado? Receber um golpe forte e se ferir pouco com isso. Pelo fato de que ele está portando as suas espaldeiras divinas, que são armas divinas focadas e especializadas na defesa, que ampliam a sua forma de armadura e, portanto, tem alta durabilidade e capacidade defensiva. Entretanto, Rajun é, talvez, o personagem com maior durabilidade do verso.
Somente condensando a sua pele, ele foi capaz de se defender do ciclo Sansara do Buda, e apesar do golpe ter atravessado sim parte do seu braço, fica evidente que o seu escudo de carne ali tancou boa parte do golpe e inclusive impediu que ele atravessasse completamente o seu braço. Além disso, durante a sua luta com o Buda, nós vimos que ele é capaz de formar armas a partir do seu corpo, ou até mesmo transformar o seu próprio corpo em uma arma. E todas essas armas foram colocadas como par a par contra armas divinas de alto calibre, como as armas oriundas do cajado dos 6 reinos do Buda, ou a espada Nirvana, que é canonicamente a arma divina mais forte do mangá. Por isso, em matéria de tancar golpes e evitar o maior número de danos, o Rajun é um monstro, e vai ganhar esse ponto ampliando a sua vantagem em relação ao Kin. Ah, mano... Caramba, tá tudo indo contra o Kin, né? mas ainda tenho fé no Kin. O Kin ainda vai levar. O Kin ainda vai levar. Tô dizendo, eu tô falando. Confia nas minhas palavras. Ouça o que eu tô dizendo. Resistência. Agora o assunto é tomar dano e continuar lutando, e Rajun também demonstrou ser muito bom nisso. Apesar dele não ter sofrido muitos danos contra o Buda no geral, os principais ferimentos que ele recebeu foi justamente com o ciclo Sansara eterno de Buda que cortou metade do seu braço, e mesmo assim ele continuou lutando naturalmente. Não só isso, como ele usou isso ao seu favor ao formar desse braço uma espada. Porém, se a questão é tomar dano e continuar lutando, o Qin Shi Huang é extremamente habilidoso nessa proeminência. Além de sentir a dor de seus oponentes, o Qin foi capaz de resistir a um Persephone Titã de frente, e ainda foi capaz de resistir a não um, mas 2 Ikoreos, inclusive tendo seu braço completamente arrancado e continuando todos os ferimentos da luta, ainda ser capaz de continuar de pé e lutando. O pior é que ele trazer também o argumento inicial dele sentir a dor dos oponentes dele é um argumento muito bom, né, pra resistência. Porque além dele estar levando aguentando a dor que ele mesmo sente, né, dos golpes do inimigo que dão a ele tá sentindo a dor do inimigo, né? É tipo algo em dobro, algo que ele já tá acostumado. O Qin Shi Huang com certeza tem uma das mentalidades mais fortes para resistir à dor, já que ele tá acostumado com isso a vida inteira, né? Ele teve que se acostumar com isso a vida inteira. Por isso, o ponto de resistência vai pro Qin. Tolerância. Bora. Aqui é um critério interessante. Aqui, de novo, pelo mesmo argumento de antes, eu acho que o Qin vai levar. O Qin é alguém que é acostumado com isso, tá ligado? Viveu com isso o tempo todo. Ambos lutadores têm alta tolerância à dor, mas lidam com isso de formas diferentes. No caso do Qin, ele sente bem mais a dor que o Rajun em sua luta, não só porque ele toma mais golpes e golpes mais poderosos do que o Rajun tomou, como também ele sente a dor do seu adversário, o que prejudica ele, mas é um bom feito de tolerância à dor. Isso sem constar que Qin é acostumado a lidar com essa dor estonteante desde pequeno. Exato. Já no caso do Rajun, apesar de ele sofrer menos dano, como eu falei antes, ele teve seu braço parcialmente arrancado e nem ligou pra isso, ele nem demonstrou sentir dor. Nesse caso, apesar de sofrer menos dor que o Qin, ele lidou melhor com a dor no sentido de como ele reagiu a ela. Enquanto o Qin sente mais dor e também demonstra senti-la mais, seja suando, transpirando ou agonizando de dor, o Rajun sentiu menos dor e ferimentos, mas os que ele sentiu ele não demonstrou nada. Por isso fica difícil definir um vencedor desse critério aqui. Mas como o Rajun sofreu um ferimento parecido com o Qin, que foi aquele do braço, e apesar de ser sim ferimentos e machucados diferentes, o fato do Rajun reagir menos vai ser o meu critério de desempate e o ponto de tolerância à dor vai ir pro Rajun. Garfaram meu mano Qin. Eu não sei, velho. Eu não sei. Realmente, eu não sei. O Rajun, ele sente dor, ele sentiu dor em algum momento da luta. Pelo que o Shakespeare deu pra entender, pelo menos o Rajun não sentiu dor em nenhum momento. Será que o Rajun é um ser sequer que sente dor, tá ligado? É um ser que sequer pode sentir dor. Porque o poder dele faz com que ele transforme o próprio corpo em armas, né? Talvez essa parte do cérebro dele já seja desligada mesmo, não exista, tá ligado? Aí é meio difícil falar de tolerância à dor com um cara que não sente dor, tá ligado? É complicado. E estamina. Ok, aqui a gente tem um problema. Do lado do Qin, em questão de estamina, temos um ótimo feito quando ele lutou por 6 dias seguidos contra o deus demônio Xiu e venceu sem demonstrar muito cansaço. E no caso do Rajun, teoricamente, ele tem um feito melhor quando destruiu o Helheim. O problema é que esse tempo que eles estão destruindo tudo lá e devastou metade do lugar é nada mais do que indefinido. Não sabemos se durou alguns dias, alguns meses, alguns anos, e por isso a decisão desse stat aqui fica bem indefinida no geral.
Apesar disso, eu vou dar o benefício da dúvida. Eu duvido que o Rajun demorou 6 dias pra destruir o Helheim, eu acho que foi um pouco mais. Com certeza deve ter sido mais. Ele parece ter demorado algum tempo em seu trânsito de destruição e devastação pelo Helheim. E apesar de seu corpo original não ter suportado seu poder, isso é mais questão da antiga resistência dele do que da estamina em si. Por isso o ponto de estamina vai pro Rajun, sem muita certeza. Mano, eu tô ficando preocupado. Eu tinha certeza que o Kim ia levar isso aqui muito mais fácil. Então, ver o Rajun tendo tantos pontos positivos acima do Kim Shi-Huan tá me impressionando. Eu não me lembrava do Rajun sendo tão habilidoso, assim, por dizer, ter tantas capacidades. Eu realmente não esperava por isso. Na minha cabeça, o Kim, ele, tá ligado? Ia levar fácil essa, ia levar, tá ligado? Mas tá difícil, tá difícil. Mas vamos ver, a gente pode ser surpreendido. Rajun definitivamente não é alguém destacado em sua inteligência absurda. Na realidade, ele não tem nenhum feito de inteligência. Por outro lado, apesar de não ter feitos incríveis nessa área, ao contrário, o Kim é até que meio burrinho quando o assunto é direção, por exemplo, ele ainda é o imperador que tinha que reger e cuidar de todo o império. Além de filosoficamente o Kim ter a sua ideologia de rei e conseguir identificar e entender a filosofia dos outros, como a do imperador Hades. Por isso, apesar de nenhum deles serem destaques incríveis nesse stat, o ponto de QI vai pro Kim com um leve... Vamos! Eu só queria falar. Como assim, pô? Ele não tem senso de direção? O caminho do imperador é o caminho que ele seguir, pô. O único caminho que existe é o caminho que ele andar. Conforto. QI de batalha. Já em QI de batalha, Rajun tem um pouco mais de feitos, apesar de não ser nada incrível também. Ele é evidentemente um guerreiro experiente e demonstra isso em Tem batalha mais quando feitos? se utiliza da fraqueza do Buda de estar com uma parte do seu corpo fora de visão graças ao olho dele para acertar mais golpes, além de demonstrar bastante destreza e conhecimento, sabendo utilizar o fato do braço dele estar parcialmente arrancado para transformar essa desvantagem em uma vantagem fazendo a sua arma. Porém, o Kim é um dos, se não o personagem com o maior QI battle do mangá. Além de ser um guerreiro extremamente experiente em combate, Kim foi capaz de se adaptar às vantagens do Hades na luta e utilizar o fato da Desmos estar viva contra ele, trazendo sua vitória na rodada 7 graças ao uso inteligente de suas habilidades, demonstrando adaptação e inteligência. Por isso, o ponto de QI de batalha vai pro Kim. Vamos! E agora o ponto de hacks, ou seja, de habilidades, que será bem importante para esse confronto aqui. Começando por Rajun, alguma das suas habilidades como manipulação de escuridão, visto que quando ele entrou na arena do Ragnarok, o próprio céu do Valhalla foi tomado em escuridão. Ele também tem a sua alma escura, que age como um véu capaz de cobrir a alma do Rajun e impede que ela seja prevista pelo Buda com a sua visão do futuro. E principalmente a sua biocinese, que pode ser chamada por vários outros nomes e dá a ele outras habilidades como criação de arma e maestria em armas, todas provenientes da sua capacidade de manipulação corporal, a biocinese, que permite a ele usar partes do seu corpo para criar espadas, alabardas, brocas e, em especial, a sua espada-braço, que é a arma que ele usa, chama da glória, o seu golpe mais forte. Já do lado do Kim, quando o assunto é habilidade... Eu acho que tem, dentre todas essas habilidades que ele falou do Rajun, tirando a biocinese, né, a criação de armas e maestria em armas, a alma escura e a manipulação de escuridão, sinceramente, não vai fazer muita coisa com o Kim, né. O conceito da alma escura, realmente, só foi efetivo contra o Buda, porque o Buda não conseguiria prever os golpes dele. Mas eu acho que já seria diferente do Kim, né, que ele enxerga pontos de Ki, né, ele identifica pontos de Ki do oponente pra tirar a potência dos golpes, né? O oponente perder totalmente a potência do golpe dele. Eu acho que são coisas diferentes. O garoto é extremamente versátil e poderoso. Além de ser um mestre da arte marcial supremo, o Shiu, Kim tem habilidades como influência social e carisma avançado, visto que ele é um dos maiores e mais proeminentes líderes da história da humanidade. E é um espadachim treinado desde pequeno, tem desenvolvimento acelerado se comparado com qualquer outra pessoa, visto que foi capaz de desenvolver o Shiu em apenas 6 dias no meio de uma luta, tem resistência à manipulação de medo por conseguir encarar o Shiu de frente sem temer, diferente de outros imperadores humanos que temiam ele só de olhar, e ele também tem reflexão de ataque e manipulação de energia com a sua forma de armadura, podendo lançar os golpes do seu oponente contra ele, e por fim tem conhecimentos de ponto de pressão, manipulação de Ki e redução de estatísticas, tudo via sua forma da besta, que é a bolha capaz de afetar o Ki do seu oponente, o homem é brabo, né? E anular qualquer tipo de ataque ou defesa. Por fim, só pra eu não esquecer,
King ainda demonstra absorção de energia cinética com a sua Gojian Sword, que seria uma derivação da manipulação de energia, visto que ele foi capaz de condensar a energia e potência da Ikoreus do Hades na sua Gojian Sword e depois lançá-la contra Hades com o seu próprio golpe da forma de espada. Por isso, fica bem evidente que em questão de quantidade e eficiência de habilidades, o vencedor desse critério é Qin Shi Huang. Vamos! E por fim, o critério mais importante... Chegou o momento. Vamos lá. Diante de todos os pontos apresentados, em questão de quem ganha, essa questão de... Calma, vamos voltar aqui. Questão de força física, potência de ataque, capacidade destrutiva, velocidade de ataque, velocidade de movimento. Todas essas coisas que o Rajun ganhou a mais que o Qin Shi Huang. Como eu disse, um bodybuilder não ganha de um artista marcial, não importa o que ele faça, mesmo que ele seja mais forte, mesmo que ele consiga ter mais poder de destruição, tá ligado, com os socos dele. Um artista marcial sempre vai levar a melhor, exatamente por ele saber usar a força do inimigo contra ele mesmo e saber onde atingir mais precisamente no inimigo, tá ligado? Eu acho que o King vai ter vantagem sobre o Rajun por causa dessa parte, tá ligado? A velocidade de reação dele, a velocidade de esquiva e as habilidades para devolver tudo o que o Rajun lançar contra ele. Eu acho ainda que minha opinião tá na vitória de King. Desse critério é Qin Shi Huang. Matchup. E por fim, o critério mais importante, o matchup. Vocês devem ter notado que em questão de stats físicos, Rajun tem uma vantagem muito maior, porém King quase que se equivalem em número graças aos stats mentais, como QI e QI Battle e também com o seu Hex. A questão é, independente de quem tem mais ou menos pontos, tudo vai depender de como esses pontos vão conversar e colidir entre si aqui nesse combate. E para começar essa análise, temos que lembrar a principal vantagem do King contra a maioria dos seus oponentes, que é a sua forma de armadura, capaz de refletir os golpes do oponente, o que é um problema pro Rajun, já que ele é um personagem que bate muito forte, o que significa que muitos dos seus golpes serão refletidos contra ele e ele vai tomar muito dano. Mas aí que entra a questão da fraqueza da forma de armadura, que ela não é capaz de refletir golpes muito fortes, ou seja, golpes que carregam grande energia e potência, como por exemplo o Persephone Titã e o Ikoreus. E o Rajun tem dois golpes que são sim capazes disso por feitos, a Broca Perfuradora de Céus e a Chama da Glória, que ambos têm feitos próximos do Ikoreus de Hades e por isso passariam da forma de armadura de Qin Shi Huang. Entretanto, mesmo que King tivesse sim a sua defesa superada e por questão de equivalência de reação, sofresse o mesmo ferimento do Buda, o que é possível visto que ele foi capaz de desviar por pouco da mortal Ikoreus do Hades, o imperador do chinês ainda teria uma arma para evitar a morte certa contra o Rajun, que é a sua forma da besta, que foi capaz de dar muitas dificuldades contra o próprio Hades. Afetando o fluxo de Ki do Rajun com a forma da besta, o King seria capaz de destruir qualquer golpe que o Rajun lançasse contra ele, incluindo a Broca Perfuradora de Céus e a Chama da Glória, além de destruir qualquer tipo de defesa, como por exemplo a defesa de braço do Rajun, o que ajudaria bastante o King no combate corpo a corpo, inclusive permitiria ele acertar alguns golpes com a sua forma de alabarda e a sua forma da lança no Rajun. Porém, o Rajun é um monstro em durabilidade e resistência, e apesar desses golpes serem sim bem poderosos, não fariam tanto dano a ele, afinal também, por mais que o King possa reduzir os golpes do Rajun com a forma da besta e depois refletir com a forma de armadura, o fato é que com esse combo, o ataque que ele tá refletindo não é tão poderoso justamente porque ele o enfraqueceu. Ele vai com menos potência, né? Dele. Ok, realmente aqui temos um problema. O King pode até aguentar os golpes, mas ele não tem força o suficiente para passar a resistência do Rajun. Isso é um problema gigantesco. Eu não lembro se o Qin Shi Huang tem um golpe final para conseguir ganhar. Eu acho que ele não tem um golpe final assim mesmo. É mais a questão de devolver golpes e atacar nesses momentos de fragilidade, né? Porque ainda assim não é muito potente para ultrapassar o Rajun. É um problema muito... Temos um problema muito grande aqui. Por isso ele tá refletindo um golpe enfraquecido. Então, acabou pro King? Ele não tem mais nenhuma forma de dar dano no Rajun, seus golpes mais poderosos não são capazes de dar dano, e sempre quando ele for refletir um golpe com a forma da besta, ele não vai dar tanto dano? Acabou pra ele? Não, ainda não, né? O King ainda tem o seu combo perfeito, a forma da besta com a forma da armadura e a forma da espada usando a Gojian Sword, que é a arma que dá a ele a capacidade de condensar a energia do golpe na espada e lançar contra o seu oponente. Caramba, não lembrava disso. O dá mais azar ainda porque ele não tem formas nenhumas de counterar a forma da besta.
No caso do Aldis, ele lidou com a forma da besta do Kim ao se manchar de sangue para poder ver onde a bolha iria acertá-lo e então mudar o seu fluxo. Porém, o Hades é um dos personagens com o melhor QI Battle, enquanto o Rajun é um dos piores. Então a gente não tem parâmetros para dizer que o Rajun pensaria nessa mesma estratégia. E mesmo se ele pensasse, aí vem toda a questão desse confronto. O Kim é um counter natural de armas vivas. Graças ao fato da Desmos ser uma arma viva, ele foi capaz... E as armas do Rajun são feitas do corpo dele mesmo, né? São armas vivas também. Ok, não, calma aí, temos esperança. Pode lançar sua forma da besta contra ela e matar o Hades mesmo com ele coberto de sangue. E o Rajun tem todos os golpes dele feitos com armas vivas. Todos eles são feitos com partes do corpo que, portanto, também tem fluxo de Ki e também podem ser afetados pela forma da besta do Kim. A última chance do Rajun seria sua broca perfuradora dos céus, que apesar de ser mais fraca do que a chama da glória, tem a questão de ela girar em alta velocidade, o que simularia um pouco aquele giro do vidente do Ares que acaba dissipando a bolha em um momento da luta. E iria dissipar essa bolha antes de ela acertar o Ki do Rajun. Porém, mesmo nesse caso, o Kim ainda poderia acertar o resto do corpo do Rajun e aliviar o golpe. Ou pior, ele poderia também lançar a bolha antes mesmo do Rajun formar a broca, pois a gente vê que o Kim também usa a forma da besta antes do golpe vir, como ele faz nesse mesmo avanço contra o Hades. Por isso, Rajun acaba não tendo muitas formas de counterar as habilidades do Kim. Ao contrário, o Kim é basicamente um inimigo natural em todas as hipóteses, e o Rajun acabaria não conseguindo lidar com o mesmo combo que matou o Hades, a Shi-Huan Guardian Yan Cut, que é o combo do Shio entre a forma de armadura, a forma da besta e a forma da espada. E não, o véu sombrio do Rajun não iria afetar a visão do Kim de estrelas, ou pontos de Ki, né? Eu falei antes, eu falei... realmente não faz sentido. São poderes totalmente diferentes, tanto do Buda quanto do Kim, né? O Buda é algo muito mais místico mesmo, ó, ver a alma do oponente. O Kim não, o Kim é um poder muito mais humano. É um poder que ele consegue usar facilmente em humanos, tá ligado? Eu não sei como explicar isso, velho. Que humanos podem replicar, né? Por assim se dizer. Pois o Kim vê o fluxo do corpo do oponente, não da alma. Portanto, são duas coisas diferentes e que não poderiam ser fatores que conversam aqui na luta. Além disso, apesar da sua sinestesia ser uma desvantagem pro Kim, e ele, por exemplo, sentir a dor do Rajun arrancando seu braço para fazer a espada, sentir a dor pro Kim é algo que ele mesmo diz estar acostumado e pode aguentar. E ele não caiu nem com todo o acúmulo de dor da luta contra o Hades. Inclusive, como eu disse antes, o Rajun ele sente dor. Pra ele, não sei, é porque ele, pelo menos no vídeo, pareceu ele ser tão fácil pra ele fazer essas coisas, arrancar o braço, tancar golpe e tudo mais, como alguém que não sente dor mesmo, tá ligado? Então, se o Rajun não sentir dor ou sentir muita pouquíssima dor, o Kim vai sentir essa pouquíssima dor também, né? O que não vai atrapalhar muito. Então isso por si só não seria um grande problema aí na luta. Com isso, baseado em um high diff, o vencedor da batalha daquele que vem do fim e traz o início, e aquele que vem do início e traz o fim, é ninguém mais, ninguém menos que o imperador onde tudo começou, Qin Shi Huang. É isso! E com isso terminamos mais uma edição do Quem Venceria, dessa vez com a primeira vitória do imperador Qin Shi Huang. Bora! Você imaginava que ele fosse ganhar, mas não com tanta dificuldade, né? O Rajun também é exatamente bem forte, definitivamente essa batalha seria extremamente difícil para ambos os lados. Discorda da minha opinião? Comenta aí embaixo o que você acha desse confronto e sugira outros confrontos aqui pro quadro do Quem Venceria. Além disso, não se esquece que os confrontos são decididos lá no Discord, então entra lá e espera a próxima votação. E também deixa aí o seu like e inscrição para apoiar o canal. Se você se interessa, TikTok e Twitter do canal também estão aí na descrição. Agradeço pela sua presença aqui e até mais. Ok. Mano, caramba. Eu gosto muito toda a análise de batalha do Shakespeare, porque, como eu disse, no início, eu achava que o Kim ia levar fácil. Mas pra estar no Quem Venceria, ainda tinha minhas dúvidas, tá ligado? Eu tava minhas dúvidas de que argumentos iam ser feitos aqui. E por um momento, o Shakespeare me fez vacilar assim na minha decisão de acreditar no Qin Shi Huang. Ele me fez acreditar que talvez o Rajun levaria mesmo. O Rajun talvez, tá ligado? Mas no fim, Qin Shi Huang levou. Com dificuldade, mas levou. Muito bom vídeo, eu gosto muito dessa análise, é totalmente coesa. Eu mesmo, que como eu digo sempre, não lembro muito da obra, por ter lido faz algum tempo e ter parado de ler. É algo que eu me impressiono
realmente de ver, tá ligado? Eu fico imersa aqui, é como se realmente tivesse a luta acontecendo, tá ligado? Você consegue ver toda a questão da matchup, tá ligado? Então, muito bom, eu adoro os vídeos Shakespeare. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da minha reação. E quem sabe, nos vemos no próximo Quem Venceria. Falou!